Sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para o estudo da lição bíblica. Graças a Deus, em cada encontro aqui aprendemos, somos edificados, somos orientados pela misericórdia de Deus para melhor contribuir com o seu reino, seja enquanto professor, tendo dicas, orientações para aplicar em nossa aula, ou seja enquanto aluno, aprendendo mais a palavra do Senhor. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 4, Paulo, a vocação para ser um apóstolo. Essa vocação, ela veio diretamente de Deus, de qual forma, como que Deus chamou o apóstolo Paulo, como se deu esse chamado, é o que nós estaremos aprendendo nesta lição. Também refletiremos, pensaremos aqui sobre a questão dos cargos e chamados que se tem no meio eclesiástico. Como acontece? É por escolha humana ou por escolha divina? Estaremos aprendendo tudo isso e eu convido a você a acompanhar e a refletir comigo neste vídeo. Você que é professor, que quer melhor lecionar, que quer melhor aplicar a sua aula, eu convido a você a baixar esse slide da EBD em Foco do nosso amigo Herbson para aplicar em sua aula, para melhor facilitar a compreensão do seu aluno pela aula visual. Também você poderá no site EBD Interativa ter acesso a dinâmicas, a subsídios que acrescentarão no seu conhecimento e também no seu preparo de aula, e será uma aula maravilhosa. Porque na aula a ideia que nós temos é alcançar o aluno em sua mente, em seu coração, para que ele tenha uma vida transformada, moldada, conforme as Escrituras, e assim venha glorificar o nome do Senhor. Então, está aí essas orientações, essas dicas para contribuir com você. Que Deus te abençoe desde já. Vamos então à lição número 4. Olha o textual. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, conforme ele mesmo fala em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 1. Ele foi chamado pela vontade de Deus, ou seja, não foi uma escolha necessariamente pessoal, não foi uma escolha da igreja local, foi a escolha do próprio Deus. Para que Deus tem te chamado? Qual é a vocação? Qual é o chamado de Deus sobre a sua vida? Interessante que no Antigo Testamento, para ser sacerdote, para ser alguém que exerceria um cargo na liturgia judaica, tinha que ser primeiramente levita, mas nem todo levita exercia o sacerdócio ou o sumo sacerdócio. Assim é no contexto da igreja hoje. Todos que estão dentro da casa do Senhor, todos que são convertidos, salvos, em algum momento podem exercer algum cargo, mas nem todos foram chamados para o mesmo cargo, para uma mesma função. Embora somos crentes, chamados todos para a salvação, para exercer um cargo, para exercer um chamado ali, existe uma escolha divina segundo a necessidade da obra para o que for útil conforme o Espírito Santo repartir. Mas deixa eu refletir sobre algo com você desde já. Existe ainda hoje o chamado ou a vocação para ser apóstolo? Quando você vai à lista dos dons ministeriais em Efésios 4, Paulo afirma que, descendo as partes mais baixas, ele pega o cativo e sobe as partes altas, levando o cativo ao cativeiro, e ele dá dons aos homens. E nesses dons, um desses dons é o dom de apóstolo. Mas existe o apostolado nos dias atuais? Assim como Paulo foi chamado depois da partida de Jesus, os apóstolos já tinham ali o colégio apostólico, depois Paulo é chamado. Seria hoje alguém também chamado por Deus para ser apóstolo? Se você levar em conta a reflexão do reverendo Augusto Nicodemos na pesquisa que ele fez nos Estados Unidos, não há ninguém hoje no caráter dos apóstolos da igreja primitiva chamado para ser apóstolo. Não há. Mas levando em conta o termo apóstolo do grego que é enviado, sim, existem apóstolos hoje, no sentido que nós somos enviados ao campo missionário a cumprir alguma obra para Deus, não no formato, não no estilo que Paulo ou os demais apóstolos foram apóstolos ali no primeiro século.
Mas aos demais dons ministeriais, por que não dizer também dons espirituais e dons de serviço, nós vamos encontrar uma atualidade. E segundo o teólogo e pastor Claudionor de Andrade, há pelo menos 50 dons espirituais, logo que a ideia é que você tem que pelo menos um dom você tem para exercer e cumprir o seu chamado para o reino de Deus cresça e venha expandir. Verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino, ou seja, somos embaixadores de Deus, estamos aqui para cumprir a sua obra. Então Deus chama ainda nos dias atuais. A questão é, meu querido irmão, minha querida irmã, é pensar desde já, para que Deus te chamou? Qual é a vocação? Pois existem bons obreiros, ou talvez excelentes obreiros, fora do seu lugar. Querem cumprir um papel, querem cumprir um chamado ao qual Deus não determinou, não escolheu de antemão para esta pessoa. Então é importante refletir e pensar qual é de fato o nosso chamado, a nossa vocação na casa de Deus. Vamos ao primeiro tópico aqui, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Olha que interessante, temos alguns pontos aí, chamado de presciência de Deus ou divina, o ministério de plenitude do Espírito e como Deus muda, ou se Deus mudou ou não o nome de Saulo para Paulo. Primeiramente, vale aqui a entender que Saulo estava a perseguir a igreja do Senhor, mas na onisciência de Deus, na presciência de Deus, Saulo já se converteria e ele seria então um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios. Conforme temos em Atos 1 ao 11, Pedro levando o nome de Deus, anunciando o reino aos judeus. Temos de Atos 12 ao 28, Paulo anunciando o evangelho aos gentios. Isso já estava na presciência divina. Daí podemos afirmar, conforme esta lição, que ele já havia sido escolhido para levar o nome do Senhor diante dos reis, dos príncipes, aos gentios. E Ananias, conforme temos na lição, ele tenta resistir e ir até onde Saulo estava, na rua direita, lá em Damasco, mas, no entanto, Deus fala, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. A escolha, ela vem diretamente de Deus sobre a vida de Saulo, que posteriormente vai ser chamado Paulo. Então, logo, quando nós estamos cumprindo um chamado, ou vamos cumprir um chamado para Deus, que de repente achamos que é algo do nosso coração, poderá ser um chamado de Deus já anteriormente para as nossas vidas, para cumprir um papel, para cumprir algo no seu reino, assim como Saulo foi escolhido e assim foi batizado com o Espírito Santo, vista restaurada, para que ele pudesse cumprir este chamado. No segundo ponto, uma vida cheia, a plenitude do Espírito Santo. O seu ministério, a gente vai contar a confirmação que ele foi chamado por Deus, que ele tem uma vida marcada, um ministério marcado por milagres, por coisas extraordinárias que saem do campo natural para o campo sobrenatural. Deus estava sempre a confirmar o ministério dele com coisas e ações sobrenaturais. Uma vida no reino de Deus, no seu ministério, a sua vocação, para que ela de fato tenha uma confirmação, um diferencial, podemos dizer assim, é necessário uma vida cheia do Espírito Santo. Lógico, se preparar teologicamente, em uma academia é louvável, até tecnicamente, mas uma vida sem o Espírito Santo é uma vida vazia, pois aquele que vai cumprir um chamado, aquele que vai cumprir a sua vocação para com Deus no seu reino, dependerá de ser cheio do Espírito Santo para que possa cumprir com louvor esse chamado. Precisamos estar revestidos, conforme Saulo também vai ser revestido por Deus. No terceiro ponto aí, vamos entender, estudar e aprender que Saulo, que tinha o seu nome de origem aí hebraica, no contexto aí judaico, tudo bem, era tranquilo ele usar o seu nome. Mas quando ele foi chamado por Deus para pregar aos gentios, e entendendo a dimensão da obra, e até mesmo para facilitar e não ter entrave na obra missionária ali, na expansão do reino, na pregação do nome de Jesus, ele teria uma certa dificuldade usando o seu nome hebraico, de origem ali, que a gente vai até encontrar a etimologia Saul.
Ele teria dificuldade. Então ele, como tendo a sua dupla cidadania, ele vai usar o nome Paulo e com certeza facilitaria, como facilitou em muito o seu percurso, o seu ministério, a sua chamada. Não é o mesmo caso de Abraão para Abraão, de Jacó para Israel e assim por diante, que Deus literalmente muda o nome daqueles que são chamados. Aqui se trata mais de uma ação, mais de uma estratégia missionária do que o próprio Deus. Então, seria até um equívoco nosso afirmar que ao ser chamado para a obra de Deus, Deus é quem muda o nome dele, sendo que pela história e pela Bíblia Sagrada nós não vemos Deus mudar o nome dele, mas sim ele adotando um nome a qual estaria facilitando ele cumprir este chamado, esta vocação. Paulo era tão sábio quanto a isso que ele, por exemplo, não entendia que era necessária a circuncisão para a salvação, para estar aos pés do Senhor. Mas ele não querendo ter qualquer dificuldade, orientou a Timóteo a circuncisão, justamente para não ter entrave à obra missionária. E assim ele fazia. Então logo a mudança do nome está mais por uma questão missionária de pregação do evangelho do que o chamado de Deus diretamente na vida dele. O segundo tópico vai abordar e vamos pensar uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Aí temos quando Saulo viu o esplendor, glorioso de Cristo ressurreto e uma vocação sem dúvida inevitável, que era o apostolado para com os gentios, como uma vocação, onde que Deus havia promovido para ele, como é que se fala, determinado para ele. E isso, sem dúvida, mudaria a sua vida, o rumo da sua vida e toda a sua história. Ele deixaria de ser perseguidor para ser perseguido. Mas não foi um encontro acadêmico, discussão dos saberes que mudou, que trouxe um novo rumo para a vida de Saulo, que fez com que ele acreditasse ali no chamado. Foi esse encontro com Jesus que confirmou, que deu esse impulso nessa mudança, bem como colaborou com a convenção dele. O que me chama a atenção aqui desde já é que às vezes queremos se preparar para o ministério apenas academicamente, apenas teologicamente, e não buscamos uma experiência com Deus, uma experiência que de fato vai impactar o nosso ministério, uma experiência de fato que vai ser algo para nós determinante quanto algo que não vai deixar dúvida que de fato fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, assim como Saulo foi escolhido para ser apóstolo entre os gentios. Muitas das vezes o que falta na vida de um obreiro, de um líder, daquele que se diz chamado por Deus, é uma experiência com Cristo ressurreto. Até ouviu de repente falar de Cristo, até participa de cultos religiosos, mas não teve um encontro como Saulo teve um encontro com Jesus. E esse encontro trouxe mudança. Leve o seu aluno, leve a sua igreja a refletir sobre a experiência com Cristo, a importância da experiência, a não só estudar sobre Jesus, mas a viver essa experiência, assim como Saulo vai viver essa experiência. Saulo achava que estava fazendo o correto ao perseguir a igreja ou aquele que anunciava o nome de Jesus, mas quando ele teve um encontro com Jesus dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Esse resplendor, esse encontro no caminho de Damasco fez com que ele tivesse uma nova noção, uma nova perspectiva e daí uma certeza do seu chamado. Nada mais gratificante, nada mais sólido que uma experiência com Cristo para fazer com que o seu ministério seja exercido com muito louvor, com muita firmeza. Aí temos o terceiro tópico, vocação de Paulo e aprendizado no deserto. Olha que interessante. A vocação, o ministério dele, não se deu, conforme já falamos aqui, por uma escolha humana, mas pela escolha divina. Ao ter esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, ao Ananias ir até ele, e depois ele, sair daquela cidade e tudo mais, e em vez de ele ir para Jerusalém, aprender com os apóstolos, aprender dentro dos costumes judaicos ali o que ele deveria fazer de repente, não.
Ele vai para, digamos, para a Arábia e fica cerca de 3 anos. E depois ele volta, né? Fica ali 15 dias, cerca de 15 dias com Pedro ali, aprendendo, conversando, dialogando. E depois ele se ausenta mais uma vez para a Cilícia, passa partes do deserto, fica cerca de 14 anos aproximadamente. E depois ele então volta, tendo com certeza a colaboração de Barnabé para dizer, olha, não é mais um perseguidor, mas sim alguém como nós que vai ser perseguidos por amor a Cristo. Ele então vai pegar o seu evangelho. O que a gente esquece que durante esse tempo da sua ausência ou do seu distanciamento, ele muito aprendeu com Cristo. Nas suas cartas, por exemplo, ele fala, o que eu aprendi do Senhor, isto também eu vos ensinei. Não recebi de homens, não recebi de apóstolos. Não é que é errado aprender com pastores, não é que é errado aprender em cursos teológicos, escolas dominicais, não. Mas temos que buscar uma revelação, um entendimento genuíno aos pés de Cristo, como Paulo aprendeu. Por quê? Se ele aprende simplesmente aos pés dos apóstolos, dos judeus ou ali na sinagoga, ele poderia ter um aprendizado tendencioso ou segundo aquilo que era a visão dos primeiros irmãos ali. E isso poderia ser algo até prejudicial em algum momento, mas não. Ele vai aprender diretamente aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Eu quero convidar você a entender e a buscar as lições que ele teve ali aos pés de Cristo. Ele vai entender a sua vocação, ele vai entender o seu chamado, vai esclarecer dúvidas que com certeza que quando ele voltasse e fosse pegar o evangelho, ele estaria pronto e preparado. Nos dias atuais, nesse sistema odierno, né, da pós-modernidade, que tudo é muito rápido, tudo é já, que as pessoas não querem aprender, não querem passar pela escada ou pela escola da vida, querem simplesmente exercer um dito chamado ali por Deus, são muitas das vezes frustrados porque não foram preparados pelo chamado antes. E a gente tem que aprender com Paulo a esperar o tempo certo para exercer a nossa vocação, o nosso chamado. Interessante que o chamado de Deus ele pode ser já, mas o exercer existe um tempo determinado. Talvez você, por exemplo, dentro do contexto assembleiano, foi chamado para ser evangelista, mas segundo, né, a tradição, você tem que passar por toda aquela escada. Existe, de fato, respaldo bíblico para isso? Talvez sim, talvez não. Mas o tempo da maturação, né, da maturidade ali, do aprendizado, fará a diferença. O apóstolo Paulo mesmo vai afirmar que o obreiro não deveria ser neófito para que não caísse na tentação do diabo. Ou seja, tem que ter um tempo de aprendizado e maturidade. Então, leve o seu aluno, principalmente os mais jovens, a refletirem qual é o seu chamado na casa de Deus, qual é o seu papel, qual é a sua vocação. É ficar no banco? Com certeza não. Todos temos um chamado dentro do corpo de Cristo para exercer ou para fazer algo, não talvez com o microfone na mão, não talvez diante dos holofotes, mas temos um chamado por Deus. Mas leve ao seu aluno a refletir qual é o chamado. Será que ele está se preparando para este chamado? Será que ele está apto, de fato, aos olhos de Deus e de acordo com aquilo que ele vai exercer? Porque não estando preparado, pode ser muito frustrante o chamado a ser exercido. Muitos se desviam no percurso, voltam atrás, se frustram, perdem família, perdem tudo, porque foram exercer em nome de uma necessidade da obra. A necessidade da obra não pode ser maior do que a garantia e a sua permanência no reino de Deus. Se a sua vida vai se perder, não vale a pena. Primeiramente, é aquilo que o Paulo nos ensinou, pegando os outros, a gente não pode se perder no processo. Então esteja preparado, seja pego de surpresa, mas despreparado nunca para fazer a obra. Invista no seu chamado, faça curso, faça treinamentos, participe de palestra, mas principalmente esteja como Paulo. Se for necessário, esteja no anonimato. Se for necessário, esteja no deserto da vida, na escola, aprendendo
para que quando você for exercer, você possa fazer a diferença. Que estas reflexões e outras, assim como o subsídio dinâmico, as dinâmicas desta aula, possa te ajudar a colaborar com o seu aprendizado, com a sua aula, para que de fato a igreja seja edificada. Eu espero que essas reflexões façam uma diferença na sua vida. Agradeço pela sua atenção. Deixe o seu comentário aí, compartilhe esse vídeo para que outros sejam abençoados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.